É tempo de oração. Eu quero começar esse vídeo fazendo perguntas. Só que as perguntas que eu vou estar fazendo aqui é usando o nome de Paulo, apóstolo Paulo, como nós estamos falando nesses últimos vídeos sobre Paulo, que é o legado no mundo da Bíblia. É um exemplo de evangelista, de apóstolo, de pastor, de um homem de Deus zeloso. Sendo que todas essas perguntas eu vou trazer para mim, ver o que eu aprendo e descobrir a mensagem de Deus dentro deste assunto. Então, o título do vídeo seria esse: qual a importância de Paulo para a igreja? Qual a importância do apóstolo Paulo para a igreja? E a pergunta também vai servir para mim: qual a minha importância para a igreja? Então, o título do vídeo: qual a importância de Paulo para a igreja? Então, vamos começar com essa pergunta: quais as características do apóstolo Paulo? Bom, nós sabemos que ele foi membro da seita ortodoxa dos fariseus, como o seu pai de Paulo, que durante 5 anos foi educado com o discípulo de Gamaliel, rabino influente de renome. Então ele era muito estudioso, e se ele era estudioso, porque puxou o pai, certo? Ele traz esse legado do seu pai, que também era um estudante. Além da Bíblia, ele estudava a Bíblia. No caso, na época, as Escrituras, né? Porque quando Paulo está estudando, então não existia ainda o Novo Testamento, é óbvio. E Saulo estudou também a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Então ele estudou isso, tudo isso ele trazia com ele em suas características. De perseguidor a ser perseguido, agora ele é perseguido, né? Ele era muito de formar discípulos, ensinou muito, ele tinha prazer em ensinar, ensinou muito o povo da época a abandonar os preceitos religiosos, os costumes religiosos, principalmente do judaísmo, não somente de outras religiões, mas principalmente do judaísmo, porque ele falava com precisão. Convidou 12 companheiros para colaborar com ele na difusão do seu evangelho. Assim como o Senhor Jesus constituiu os apóstolos, ele também tinha esse costume de ensinar, de preparar discípulos. E carregou consigo essa tarefa de espalhar as boas novas, né, com claridade por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. Por que Paulo não desistiu do seu projeto, da sua intenção de sair pelo mundo afora pregando o evangelho? Ele tinha obedecido os mandamentos de Deus e ensinado o evangelho. Sua missão estava terminada. Paulo sabia que o Pai Celestial o amava. Sabia também que depois de sua morte, ele viveria com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Você vê de que ele tinha isso dentro dele. Qual era a vontade de Deus para Paulo, na vida de Paulo? Qual era a vontade de Deus? Como o próprio Paulo ele dizia: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E como tem também aqui outras e muitas perguntas, mas perguntas que não é de maior necessidade. Mas uma coisa a gente tem que atentar: qual é a nossa importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo? E a resposta é que a nossa importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo é tão importante quanto a importância de Paulo para a igreja de Jesus. Paulo no seu tempo, na sua época, Paulo com a sua personalidade, com a sua habilidade nos seus tempos, e agora é a nossa vez. Nós estamos falando de Paulo no primeiro século da igreja. Agora é a nossa vez, em pleno 2022, depois de Cristo. A gente tem que ter aquele pensamento que Deus teve quando falava com Josué: Moisés, meu servo, é morto, já morreu.
Em outras palavras, o que eu entendo? Deus está falando para Josué de que adianta você ficar chorando a morte de Moisés. Agora é a tua vez. Tratando-se de Paulo, do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Ele está morto. Agora é a nossa vez, é a minha vez, é a sua vez, amigo, de aprender quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo e de a gente aprender focando no Senhor Jesus como ele fez. É olhar para Jesus, é estudar sobre o Senhor Jesus, aprender e entender que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Simplesmente foi isso que o apóstolo Paulo fez. Quando ele era Saulo de Tarso, o estudante lá do judaísmo, e que ele aprendia sobre o sangue do Cordeiro, sobre as festas judaicas, e que ele aprendia sobre os costumes judaicos, ele aprendia as línguas. Ele entendeu que aquele cordeiro, aquele animal que era morto todo ano, é Cristo. No Novo Testamento, no período dele, no nosso período. Ele entendeu de que as festas judaicas, a Páscoa, o Pão Asmo, a festa das primícias, Pentecostes, as festas das trombetas, a festa da expiação dos pecados e a festa dos tabernáculos, ele entendeu que é Cristo. Cristo estava nessas festas e agora todas essas festas das leis estão em Cristo. Ele entendeu que Cristo no passado era a lei. Só que ninguém praticou a lei no passado. No Velho Testamento ninguém praticou a lei. E Jesus Cristo vem em pessoa, o próprio Deus, que se encarnou e praticou as leis. E agora que todos que aceitarem Jesus Cristo como Salvador, estará na lei de Deus, estará praticando a lei do Senhor. Paulo entendeu isso. Ele entendeu também de que o tabernáculo que Deus falou para Moisés construir, em Êxodo capítulo 25, ali era Cristo, pois todas aquelas peças e todos aqueles utensílios estava tipificando Cristo. Era Cristo ali no tabernáculo, no santuário. Paulo entendeu de que agora o santuário já não é mais de tenda de pedra, mas o santuário é cada um de nós. Paulo entendeu que Jesus Cristo, ele veio estabelecer o reino de Deus em cada criatura, em cada pessoa. E cada pessoa que aceitar Jesus Cristo como Salvador, então está estabelecendo o reino de Deus dentro de si. Pois o rei desse reino é Jesus. Ele é o Rei dos Reis. E quando ele teve todo esse entendimento, que entendeu o Evangelho, que aprendeu o Evangelho, ele não teve a oportunidade de aprender diretamente com Jesus Cristo, mas o próprio Senhor Jesus aparece para ele e mostra e ensina para ele. Ele também pegou com Pedro, com João e com os apóstolos que viveram com Jesus. E agora Paulo vem dizendo que Jesus Cristo veio cumprir a lei, que agora é o tempo da graça. É o tempo da misericórdia de Deus. Veio ensinando de que nós somos salvos não por obras, e sim pela fé. Que mesmo sem nós merecermos, mas nós fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. E é por isso que ele saía pelo mundo afora pregando o Evangelho. E agora é a nossa vez, amigo. Você que já tem conhecimento, tudo que você está aprendendo aqui desse canal, ou em estudos, lendo a Bíblia, não sei como, tudo que Deus está revelando para você e mostrando para você, você deve ter como uma obrigação de ensinar outros, mesmo que seja uma pessoa. Ninguém vai pregar para quem não lhe ouve, mas as pessoas que lhe ouvem, as pessoas que lhe admiram, que acreditam no que você fala, você deve transmitir para ela justamente o Evangelho e mostrando para ela que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a salvação. Ah, amigo, é muito profundo. Eu teria muito mais coisas para falar aqui, mas o tempo não deixa. Amanhã eu vou trazer para todos vocês, no próximo vídeo, justamente para mim a maior mensagem de Paulo, a mais forte, eu vou trazer para todos vocês.
Que Deus abençoe todos vocês com essa mensagem. Procure compartilhar essa mensagem com alguém. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Sempre dê um joinha quando receber o vídeo. E escreva aí nos comentários seus valores. Diga: eu sou importante sim para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho importância sim para propagar o Evangelho nos dias de hoje. Tá bom? Vamos então falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor agora, meu Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos capacite, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, nos dando força de vontade, colocando em nós o querer estudar, o querer aprender, dando-nos humildade que aprendendo e recebendo as tuas revelações, com simplicidade a gente venha transmitir para o nosso próximo. Que nós, meu Deus, venhamos fazer o que fez o apóstolo Paulo. E ele saiu pregando por toda a Judéia, ele saiu pregando por toda parte da terra, naquele Oriente, meu Deus. Assim também nós possamos fazer aqui na parte da terra que nós estamos. Nós temos nossos familiares, nós temos nossos vizinhos, nós temos, meu Deus, as pessoas que estão em volta de nós. E nós, meu Pai, temos que ser esse exemplo. E nós pedimos ao Senhor essa capacidade, meu Deus, para que venhamos ser um instrumento nas tuas mãos e ter importância para a tua igreja nos dias de hoje, como foi o apóstolo Paulo. Oh, meu Deus, eu abençoo agora, ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos em direção dessas pessoas que estão inscritas nesse canal, cada um com a sua casa, com a sua família, meu Deus, e eu abençoo essas pessoas em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro da necessidade de cada um. Sejam abençoados, tenham um dia feliz, um dia próspero, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.